Agradeço. Amém, amém e amém. Podem se assentar. Você está vendo essa imagem? Nas mãos de Deus. O versículo Isaías 43:13, agindo Deus, quem impedirá? É uma pergunta. E esse é um tema que nós iremos trabalhar a partir de hoje, todos os domingos, colocando por fé um pedido, um anseio, uma oração na mão de Deus. Há um versículo, se não me falha a memória, 2 Samuel 24:13 ou 11, onde Davi falou algo. Ele disse: eu estou em grande angústia. 2 Samuel capítulo 24, versículo 13. Vamos ver se é aí. Gades foi falar com ele, contou o que Deus tinha dito e perguntou: o que o Senhor prefere? Olhe bem, Gade era o profeta, vai falar com o rei Davi, porque Davi cometeu um erro. Ele fez o recenseamento do exército de Israel, como se o exército de Israel fosse a causa de todas as vitórias que eles tiveram. Na verdade, eles venceram porque Deus estava com eles, e aquilo foi um pecado, foi um erro que ele cometeu. Então, o profeta foi falar com ele e lhe perguntou: o que o Senhor prefere? 3 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos, ou 3 dias de peste na sua terra? Resolva agora e me diga que resposta devo dar a Deus. Era uma opção, você vai fazer, você tem 3 opções aqui, porque você errou, então haverá um juízo sobre você. Davi respondeu: estou desesperado, porém não quero ser castigado por homens. Que seja o Senhor Deus quem castigue, pois Ele tem pena de nós. Se for possível, coloque numa outra versão, onde ele fala o seguinte: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, do que cair na mão dos homens. Então Davi, ele faz ele toma uma decisão, ele faz uma escolha que mexe com o coração de Deus. Ele errou. Isso foi antes de Jesus nascer. Então a justiça de Deus recaía sobre os homens. Hoje, se você crê e você busca a Deus, a justiça que deve cair sobre você, caiu lá na cruz sobre Jesus. E você pode ser abençoado, e você pode viver uma nova vida. Davi disse: eu não vou fazer nenhuma dessas escolhas aí, mas eu escolho cair na mão de Deus, porque na mão de Deus há misericórdia, na mão de Deus existe compaixão, na mão de Deus existe bondade. Eu não quero cair na mão dos homens, eu quero estar na mão de Deus. Daí o nosso tema: nas mãos de Deus. Fecha os teus olhos. Eu sei que o Espírito Santo, ele pode falar ao teu coração, para você realmente colocar a tua vida nas mãos de Deus. Talvez uma causa muito difícil, talvez uma situação irreversível, que você não encontra uma saída, você não tem uma resposta, você não sabe o que fazer. Na mão de Deus existe segurança. Pai, hoje nós queremos dar um passo novo na nossa jornada, na nossa caminhada de fé. Hoje nós queremos, Deus,
acionar a fé que está no nosso coração, crendo na Tua palavra, porque nas Tuas mãos existe socorro, existe cura, existe poder, existe bondade, existe misericórdia. Deus, e hoje nós nos levantamos para dizer, como disse Davi: caia eu nas mãos do Senhor Deus, e nunca na mão dos homens. Senhor, abençoe cada vida que aqui está, abençoe cada causa, cada pedido. Senhor, aqueles que estão colocando algo pela fé, em oração, no silêncio da sua alma, que só o Senhor pode responder. Faça isso, Pai, no nome de Jesus, e eu te peço, e eu te agradeço. Amém, amém e amém. Diga graças a Deus. Bom, hoje a pastora já desceu pela primeira vez, ouvi uns testemunhos, eu vi que ela foi bem, ela quebrou um paradigma, mas eu quero trazer uma palavra para vocês, que tem sido o que eu vou falar hoje. Talvez do ponto de vista humano, eu deveria falar somente numa reunião fechada, para quem já tem conhecimento da palavra, para quem realmente serve a Deus há muito tempo, mas foi uma coisa que eu fiquei muito inquieto 3 dias, para poder trazer essa palavra para todos vocês. E eu quero falar sobre algo que foi o norte da minha vida desde que eu conheci Jesus. Eu tenho um tema: o pilar da vida, a oração inspirada em Cristo. E eu quero começar esta reflexão sobre o pilar da vida, a oração inspirada em Cristo, com algumas perguntas. Como você vê a tua vida no tempo que nós estamos vivendo hoje? Hoje eu conversava com o Senhor, visitamos uma rede, e foi linda a rede, Deus realmente abençoou, fiquei muito feliz. Almoçamos com os irmãos, mas eu ouvi um senhor falar assim: hoje está muito mais difícil do que antes, porque a gente nunca sabe o que esperar na empresa, nos negócios, está bem difícil. Mas eu também ouvi hoje uma pessoa falar para mim: pastor, é muito inseguro, porque você não sabe o que pode acontecer com você na rua, você não sabe o que pode acontecer na tua própria casa, se alguém chega. E aí eu lembrei que na minha casa é bem difícil uma pessoa chegar, porque lá tem 3 coisas que resolvem os problemas. Primeiro tem Deus, e Deus nunca falha, né? Eu vou ficar só com Deus, porque as outras 2 é mais difícil. Mas também tem uma pastora alemã treinada, uma cachorra bem forte e poderosa, que mantém o território guardado. Mas eu nunca abro o portão se alguém aciona lá, para qualquer pessoa na minha casa. Eu tenho que ter certeza, porque eu sou uma pessoa pública, minha família é pública. Então eu lembrei, conversando com essa pessoa, de quando eu era pequeno, que eu me criei no interior. Assim, no interior terminava a cidade e começava as terras do meu pai. E chegava homem, eu tenho a imagem, eu lembro. Eu era criança, chegava um homem a cavalo, aqueles viajantes a cavalo, era tudo estrada de chão.
E ele chegava assim, e a primeira coisa que ele falava, cumprimentava o meu pai, dizia: o senhor tem pouso para mim? Quer dizer, eu posso dormir na tua casa? Ele era um viajante. O pai dizia: pode apiar o cavalo, deixa, o meu filho cuida do teu cavalo. E os meus 2 irmãos mais velhos, um ou outro, amarrava o cavalo num lugar, tirava as encilhas, enfim, tratava do cavalo, dava água. E a pessoa que o meu pai nunca viu, às vezes chegava armado, porque na época todos andavam armados, inclusive com arma no limpo, revólver no limpo, faca. E o meu pai acolhia a pessoa jantava conosco, dormia dentro da nossa casa, tomava café conosco e no outro dia ia embora. E havia segurança. Então hoje, a visão de mundo que nós temos é de um mundo diferente, um mundo incerto, um mundo complexo, um mundo que muda muito, e as pessoas, na maioria, estão vivendo uma crise de identidade. E aí a pergunta é: onde você pode encontrar a sua base, o pilar para a sua vida, a sua segurança? Onde você vai encontrar força, clareza e principalmente proteção? Todos nós buscamos isso, uma segurança para a nossa vida, um pilar que realmente nos sustente, para a gente viver uma vida com propósito, uma vida com paz, uma vida com alegria, uma vida com segurança. E baseado nisto que eu falei para você, eu quero convidar você, na verdade eu quero convocar você para olhar para um dos pilares mais essenciais da vida, um fundamento cristão que não pode ser negligenciado. Se for negligenciado, esse pilar for negligenciado, ele fragiliza qualquer estrutura. Se chama o pilar da oração. Você não imagina o poder que há. E para isso, nós precisamos olhar para a nossa inspiração. Então, a verdadeira inspiração, você sabe que quando a gente fala em inspiração, eu sou um artista, eu me inspiro facilmente numa imagem. Às vezes eu vejo estas artes que eles fazem, eu tenho uma visão da arte, do assunto. Então eu tenho facilidade para me inspirar. Às vezes quando escrevo, eu me inspiro com facilidade, eu tenho. Mas a verdadeira inspiração, ela não é algo que passa assim como uma emoção, um lampejo criativo do homem. Não. Para o homem de fé, para a mulher de fé, a inspiração é um sopro de Deus, que te revela, que te capacita, que te guia, que te impulsiona, que te leva realmente a uma base, a um fundamento. Você sabia que está escrito que toda a palavra de Deus é inspirada, divinamente inspirada? Mas hoje, no tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos parar para refletir. Eu sempre falo assim que é bom você parar para refletir e refletir para recomeçar, porque você tem que ser inspirado para trabalhar, para caminhar, para viver todos os dias, ser motivado pela vida. E eu digo para você que para o cristão, para aquele que crê, a resposta
é que Jesus Cristo é a maior e a mais poderosa fonte de inspiração. A vida dele, os seus ensinamentos, as suas ações nos motivam a seguir em frente. Sabe por quê? Porque ele está vivo e nós podemos viver uma vida plena. Isso não se refere a você, não, eu tenho uma religião. Isso se refere a uma experiência quando você olha para a vida de oração que Jesus teve. Então, se nós queremos viver uma vida com propósito e queremos alcançar realmente, eu diria assim, o potencial que nós temos, porque a maior parte das pessoas não sabem o que elas podem. Elas não sabem as sementes que elas têm dentro dela. A maior parte das pessoas, elas passam pela vida sem nunca viver. Elas passam reclamando, elas passam se comparando, elas passam sem encontrar a fonte que nos motiva todos os dias. Jesus foi o exemplo perfeito. Agora, eu quero que você analise comigo. Jesus foi um exemplo de oração. Você sabia que Jesus disse algo muito interessante? João capítulo 10, versículo 30. Como eu falei, eu quero ensinar você algo, segredo que norteou a minha vida toda. Olha o que Jesus falou: eu e o Pai somos um. Isso é incrível. Jesus era o Deus como homem, o Deus que se fez carne. Jesus nunca pecou, ele nunca errou, ele nunca falhou, e ele declarou: eu e o Pai somos um. Quer dizer, íntimos. Um. Ele tinha o poder. Agora olha o que está escrito na carta aos Hebreus capítulo 5, versículo 7. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo em alta voz, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Mas ele disse: eu e o Pai somos um. E agora nós encontramos este relato que Jesus, sendo o Filho de Deus, em sua humanidade, ele não apenas orava, mas ele clamava em alta voz e com lágrimas. Isso não é uma sugestão, é um modelo, é uma necessidade de quem tem fé, aprender o caminho da oração. Se o próprio Cristo, que era o Deus encarnado, que disse: eu e o Pai somos um, ele precisou e levou uma vida de oração. Como nós não podemos orar? Como nós vamos viver sem orar? Sem falar com Deus? Sem ter momentos para clamar, para chorar? Eu não estou falando de reza, com todo respeito a todas as pessoas, mas eu lembro de um ditado, quando eu era pequeno, que eu via: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Você já ouviu esse ditado? Quanto mais eu rezo, mais problema eu tenho. Não, não é reza, é uma fala com Deus, é coração derramado, é oração, é busca, até ter a resposta. É muitas vezes clamando. Clamar não é boca fechada,
é falar em voz alta, é gritar, é chorar. E Jesus fez isso muitas vezes. O pilar na vida e no ministério de Jesus foi a oração. Se você quer algo com propósito, uma virada na tua vida, comece de joelhos. Comece de joelhos, todos os dias. Quando você levantar, comece falando com Deus. O fundamento, o empoderamento foi resposta de oração. Quero mostrar para você a direção que Jesus teve nas grandes decisões. A oração é um guia para você tomar decisões. Lucas capítulo 6, versículo 12. Naquela ocasião, Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Caramba, a noite toda. Eu não sei se você já fez isso, eu já fiz. Passar a noite toda em oração. Sabe por quê? Porque Jesus precisava escolher os 12, a equipe dos 12 apóstolos. E ele não ia escolher pela amizade. Meu Deus do céu. Ele não fez por uma simples escolha, emoção, um impulso. Não. Ele foi para a oração e passou a noite ali. Toda a noite em oração. Uma noite inteira. Não foi algo impulsivo. Não foi uma intuição humana. Não. Ele dependeu totalmente de Deus para fazer essa escolha. Quanta gente que faz negócio errado. Não, eu quero esse carro, mas não é aquilo para a pessoa comprar. Não é aquilo. Eu lembro, não sei se ouvi o Marco está aqui, quando ele um dia falou comigo, e ele serve como testemunho, que glorifica a Deus. Ele disse para mim assim, viu, Marco, foi curado de câncer. Jesus curou ele de câncer. Ele disse, pastor, na época, pastor, eu vou comprar um Vectra. E o Vectra já está fora de linha. Eu disse, viu, Marco, se você não comprava um Vectra, não. Eu nunca digo não faça, mas eu digo, se fosse você, eu não faria. Eu estou dando uma dica para a pessoa. Eu disse, se fosse você, com esse dinheiro, você é jovem, compraria um terreno. Depois ele me falou que quando eu saí do local, ele disse, puxa, o pastor veio matar o meu sonho aqui. Ele não gostou. O pastor é um matador de sonho, o meu sonho tem um Vectra, e o pastor está dizendo para mim que não é para mim comprar o Vectra. Eu quero um Vectra. Deu tudo errado, ele não comprou o Vectra, mas comprou um terreno e construiu uma linda casa. E eu estive na casa dele, e ele lembrou do caso e disse, pastor, eu quero te agradecer por aquele dia, porque o que você me falou foi uma direção de Deus. Às vezes, a pessoa toma decisões precipitadas, porque ele age totalmente sem Deus. Ele age na dependência total do homem. E a resposta, quando Deus te dá, você nunca vai falhar, você nunca vai tomar prejuízo, você não vai errar se Deus te direcionar. Jesus escolheu os 12 homens, que seriam os pilares da igreja cristã através de todos os tempos, e hoje nós temos o Evangelho,
e vemos tudo que aqueles homens fizeram, exceto aquele que traiu Jesus. Mas para isso ele passou uma noite de oração. Mas a oração também, ela pode ser a força para você superar uma perda, superar uma dor, e te dar o equilíbrio, o sustento, para você continuar vivendo, caminhando, de cabeça erguida e com propósito. Mateus capítulo 14, versículo 13. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava e vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Irmãos, essa situação aconteceu quando mataram João Batista, aquele que foi o precursor, aquele que veio anunciando: olha, o reino de Deus está chegando, se arrependam, aquele que anunciou Jesus, aquele que disse: eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas está chegando aquele que é mais poderoso do que eu. João Batista falava de Jesus, que o mundo não conhecia ainda. Ele disse: ele é tão poderoso que eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Mas chegou o momento que o rei Herodes cortou a cabeça de João Batista, que estava preso, colocou numa bandeja e mandou a Salomé levar para a mãe dela, e a notícia chegou até Jesus, que João Batista foi morto. O que Jesus fez? Ele não amaldiçoou, ele não entrou em desespero, ele não quis vingança. Ao contrário, ele saiu sozinho para um lugar deserto, para oração. Ele foi para buscar a força, o consolo, para processar a dor e continuar a sua missão. Foi na oração, quando Jesus ouviu a notícia que cortaram a cabeça de João Batista, ele vai para o deserto para oração. Meu irmão, eu sei que o que eu estou ensinando aqui, como eu disse, poderia ser para um grupo fechado, já que conhece a palavra. Não, mas eu quero falar para todos vocês, para os novos que estão aqui, para você saber que existe um caminho de comunicação com Deus, um diálogo. Oração é uma conversa com Deus, é um diálogo com Deus, e que Deus responde em nome de Jesus. Ele se revela, Ele dá a resposta naquilo que você não imagina. Ele pode te surpreender. Então, quando a vida ela nos golpeia, quando as notícias forem ruins, fuja para um lugar deserto, solitário, e vá para a oração. Ali você vai encontrar força, ali você vai encontrar realmente o equilíbrio e o sustento para continuar a tua caminhada. A oração por busca de discernimento e perspectiva. João capítulo 7, versículo 53. Olha só. João 7, 53. Eu quero que você leia esse versículo. João capítulo 7, versículo 53. Mídia, por favor. Eles estão concentrados lá, eles devem estar bem concentrados. Será que você é mais importante que Abraão, o nosso pai que morreu, e os profetas também morreram? Quem você pensa que é? Não, versículo 7, não 8, desculpe.
é que eles não estão muito ligados lá agora. É o versículo 7, 53. Por acaso você também é da Galileia? Perguntaram eles. Estuda as Escrituras e verá que a Galileia nunca surgiu nenhum profeta. João 8:1, desculpe. Versículo 8:1. Depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Versículo 2. E de madrugada ele voltou ao pátio do templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado ensinando a todos. Olhe só, quando ele é questionado, quando teve muitos confrontos e debates no templo com os fariseus, que queriam somente o mal dele, o que Jesus fez? Depois de todo aquele dia, ele vai para o Monte das Oliveiras, e ali ele só volta dali de madrugada. Ele vai buscar sabedoria, buscar discernimento, buscar uma perspectiva para a caminhada dele, e ele volta de madrugada. Quando ele volta, o que acontece? Ele está ensinando as pessoas, ele está cheio de graça, cheio de poder, ele está motivando as pessoas, está dando norte para as pessoas, está curando doentes, está expulsando demônios. A oração, ela dá discernimento para agir com justiça, amor e sabedoria em situações delicadas da vida. Ela nos eleva acima da confusão da multidão. Oração. Depois de um dia de luta, não jogue a toalha, não reclame. Se as coisas não foram bem, se você teve oposição, quem sabe você é perseguido no teu trabalho, invejado, pessoas querem puxar o tapete, vá para a oração. Quem sabe no meio que você vive, os teus colegas, outros empresários, que batem no teu ombro, que te agradam, mas eles estão prontos para te derrubar. Vá para a oração, porque você vai encontrar sabedoria, equilíbrio, discernimento, força, e você vai abençoar outras pessoas. Eu quero citar para você mais um modelo antes de eu concluir. Porque nós temos o pilar da vida, a oração inspirada em Jesus. Porque Jesus, sendo Deus em carne, precisou orar. Se Ele precisou, quem somos nós para não precisar? Vamos lá. A oração como fonte de coragem para um sacrifício final. Mateus 26, 36 ao 38. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane, e lhe disse: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, e aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. E disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande, que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Irmãos, historiadores falam que nesse momento que o evangelho, que Mateus escreve no evangelho, Jesus orou 4 horas. 4 horas ele orou, falou com Deus. E ele orou tão intensamente, porque chegou um momento que ele seria preso e que ele iria para a cruz. Chegou o momento que ele iria tomar sobre si os nossos pecados, as nossas maldições, as nossas dores. E ele sabia que ia acontecer. Sabe por quê? Porque se você decide servir a Deus,
E se você decide andar com Deus todos os dias e ter comunhão com Ele, você pode saber o que vai acontecer, você pode ter visão clara de tudo o que vai acontecer, discernimento, você pode discernir o coração das pessoas, você pode ler a mente das pessoas, discernir. Não é adivinhar, é discernimento mesmo, do Espírito Santo. E Jesus sabia que ia para a cruz. E foi um momento que ele precisou de força. Foi um momento terrível, de tristeza, onde o próprio Deus virou as costas para ele, porque na cruz ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Era como se Deus virasse as costas. Mas sabe o que ele fez? Ele orou 4 horas, até o seu suor se transformar em gotas de sangue. E a Bíblia diz que no final ele encontrou força, e ele disse: Pai, se for possível, não deixe eu ir para a cruz. Se for possível, passe de mim esse cálice. Mas se não for possível, não seja o que eu quero, mas seja o que tu queres. Eu estou pronto. E ele foi para a cruz. Só que esta oração fez com que a morte perdesse. Ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele está vivo para todo sempre. A oração, ela sempre vence. A oração sempre vence. Nós vimos, eu quero concluir, que a oração não era uma opção, mas era uma condição para Jesus. E eu digo para você, oração não é uma condição. Eu estou falando isso, eu creio que Deus colocou isso no meu coração, igreja. Sabe por quê? Porque eu não quero, eu queria que você saísse do raso, daquilo que é raso, daquilo que é superficial. Eu queria que você não andasse na praia molhando só os tornozelos, mas que você pudesse mergulhar no Espírito, mergulhar na palavra de Deus, mergulhar no servir a Deus, mergulhar para ter a experiência realmente de, neste mundo incerto, você ser luz desse mundo, ser sal da terra, você andar como Jesus andou, você viver como Jesus viveu, porque ele disse: eu e o Pai somos um. Mas eu preciso orar, eu preciso que o Pai cuide de mim, me dê discernimento, me dê força, me dê sabedoria. E ele disse: assim como eu fiz, vós façais também. Assim como eu fiz, vós façais também. Assim como eu fiz, coloque aí, mídia. Eu acho que é João, não sei se é 6,13 ou é 13,6, eu não lembro. Eu vos dei o exemplo, como eu fiz, vós façais também. Eu quero que você veja esse versículo. Pois eu dei o exemplo para você, 13:15. Pois eu dei o exemplo para vocês, façam o que eu fiz. Meu Deus, hein, Lili? É forte, é poderoso. Como eu fiz, façam também. Jesus orou para iniciar o seu ministério. Ele orou para decidir. Ele orou para suportar a dor. Ele orou para discernir e para enfrentar o sacrifício final. Se o Filho de Deus, em sua completa intimidade com o Pai, pois ele disse: eu e o Pai somos um, dependia e se entregava à oração com lágrimas e angústia. Quem somos nós para negligenciar esse pilar tão fundamental para a nossa vida? Sua vida de oração vai refletir a tua fé em Deus. A vida de oração é o termômetro da sua inspiração. Agora olha aqui para mim, por que os cristãos que são batizados, às vezes até líder de célula, tem uma Bíblia, tem mais de uma, e vive frustrado? Sabe por quê?
porque você está tentando viver por sua própria força, por sua sabedoria e por sua capacidade. Isso é o caminho para a frustração, para o esgotamento, que a pessoa, não, tudo dá errado na minha vida, eu não quero mais liderar a célula, eu desisto da célula, eu desisto porque eu não vou cuidar da vida dos outros, eu já estou com um problema na minha. Eu não consigo nem comigo mesmo, vou querer carregar alguém comigo. Sabe por que você não consegue? Eu estou falando para os maduros na fé. Porque você negligenciou o pilar da oração. Porque você não ora. Porque você não dedica tempo para falar com Deus. Deus te dá 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias. Deus te dá o ano todo. Você imagine no domingo, nós só temos 1h20 de culto aqui. Na semana, e você tem uma célula, e às vezes temos a escola na segunda-feira, e todas as outras horas, sabe por que eu estou rindo? Porque eu lembro de 40 anos atrás, quando eu comecei. Gente, eu não sabia, eu não tinha Bíblia, um ano sem Bíblia. Eu comecei a orar, eu vou falar com Deus. Deus tem que ser Deus na minha vida. Eu não quero viver com a fé do meu pastor, eu não quero viver com a fé do líder dos jovens, eu quero ter a minha experiência. E eu comecei a orar, e eu era 15 dias na igreja. Aí a mulher que servia na nossa casa estava com uma dor de dente, 3, 4 dias, foi no dentista, o dentista não quis mexer com o dente, estava inflamada a raiz. E eu disse, olha, eu posso fazer uma oração por você? Eu nem sabia orar. Ele disse, pode. Esse meio se assustou comigo. Disse, pode. Coloquei a mão no ombro dela e disse assim, Jesus, eu vi o Senhor curar tantas pessoas lá na igreja, eu nem sei falar contigo, mas ela está sofrendo, cura ela. Amém. Passou meio minuto, eu disse, o que aconteceu com... Jesus me curou? Eu não tenho mais nada. No outro dia ela, sabia que Jesus me curou ontem com aquela oração que tu fez? Porque a oração traz a resposta de Deus para a nossa vida. Foi uma experiência que me marcou. Foi uma Irmãos, eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu cheguei numa cidade que não tinha nada. Tinha 6 pessoas. Inclusive das 6, uma mulher que o marido veio da Itália, era expedicionário, meio louco com a guerra, ele ficou meio louco. Era contra a igreja. Então tinha 5 e mais aquela mulher italiana. E eu não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha dinheiro para nada, coloquei as minhas coisas em cima do altar aqui atrás, ó. Isso não foi isso foi uma vez, mas aconteceu mais. Estava ali tudo amontoado ali, estava morando ali, feliz da vida, e sem dinheiro, sem pessoas. Eu digo, não, eu estou com Deus, eu vim aqui para fazer a obra de Deus. Eu era um jovem. Tomei a decisão. Era uma capelinha de madeira bruta, assoalho bruto, banco, janela bruta, aquela tábua bruta de correr, e tinha um terreno vago que era da igreja. Eu vou construir um templo aqui. E eu pensei, eu preciso 3 coisas. Eu preciso entrar no rádio, eu preciso batizar as pessoas, falar de Jesus para elas, e eu preciso que Deus prepare para as pessoas ofertar. Porque o propósito é correto. Eu vou orar 30 dias. Comecei a orar, 30 dias no inverno, que quando dava 6 da tarde, tu colocava chegava, olhava no para-brisa do carro na rua, já estava grosso de gelo assim, ó. Frio, 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 terrível. Da 1 da manhã às 2, eu e as 6 pessoas no templo. Muito frio, começamos a orar. Naquele mover de oração, era construir o templo, entrar no rádio e salvar vidas. Deus levantou um homem alto, falava alto, ria, um homem forte, um eletricista. O nome dele é Nelson Ferro. Imagine o sobrenome dele,
Nelson Ferro, realmente ele carregava essa marca de força e de comunicação. 15 dias de oração, eu disse: pastor, eu vou pedir para as pessoas ajudar a construir o templo. Eu tenho muito contato, ele era eletricista. Eu disse: mas irmão Nelson, como é que vai fazer? Pastor, eu vou preparar um livro de ouro, que é um livro, capa preta, lá, livro de ouro. Daí eu fiz uma abertura: este livro destina-se ao registro de empresas e pessoas que queiram ajudar, que vão ajudar na construção do templo. Todos que ajudavam tinham que assinar lá, colocar o endereço, o CPF, que foi voluntário. Pegou o livro e saiu. Começou. Foi no Dr. Cairuac, um engenheiro, ganhou todo o projeto. Foi num lugar lá, ganhou uma carreta de areia. Foi no outro lugar, 200 sacos de cimento, tantos de ferro. E foi ganhando. E foi numa fábrica de móveis, ganhou uma porta trabalhada maciça de angelim amarelo. Era uma madeira, eu sei que era amarela, maciça. Ele foi indo, ganhou o forro, ganhou cobertura, ganhou. Em 15 dias, chegou 30 dias de oração, eu tinha todo o templo ganho, todo o material ganho. E quando completou os 30 dias, eu estava dentro da rádio, fazendo o programa de rádio, e fiz o primeiro batismo, 96 pessoas batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oração, eu quero concluir, eu preciso concluir, meu Deus do céu. Comece a orar de verdade. Olha o que eu escrevi aqui: não apenas com frases decoradas, mas com o coração. Clame em alta voz, se necessário. Derrame suas lágrimas, chore. Abra o teu coração, se humilhe. Apresente suas decisões, suas dores, suas angústias. Faça da oração o seu refúgio, o seu arsenal, o seu conselho, a sua força. Quando a oração se torna o pilar central da sua vida, você não apenas recebe direção, você se torna um canal da própria inspiração divina. Você não apenas encontra força, mas você se torna uma fonte de força para outros. Você não apenas supera desafios, você se torna um agente de transformação. O modelo de Jesus nos inspira a uma vida de oração. Que este modelo de Jesus possa te inspirar para a tua vida ser transformada. Eu quero concluir desta maneira, dizendo para você que não há nada impossível. Coloca aqui o nosso tema do mês: na mão de Deus. Diga a parte de baixo, o subtítulo. Fala em voz alta comigo: agindo Deus. Isso é uma vida de oração. Agindo Deus, quem impedirá? Eu quero que você se coloque de pé, e eu quero orar com você, e orar por você. E olha, e eu digo para você, talvez, pastor, como é que você fazia para oração? Eu orava ao meio-dia, quando tinha folga. Oração de madrugada, eu levantava. Se eu acordava, eu ia para a oração. Eu orava antes de dormir. Sábado, eu passava até domingo com um grupo orando a noite toda. Se eu ficava na balada a noite toda, por que não podia ficar na oração? Hein, alemão? Por que eu não podia ficar na oração? Se Jesus passou a noite toda em oração, por que nós não podemos passar? Se Jesus dedicou tempo de oração, por que nós não podemos? Só que existe um segredinho, gente. Olha aqui para mim sobre oração. A oração é como você colocar uma sementinha. Jesus diz que a fé é como um grão de mostarda, bem pequena a semente de mostarda. Só que ela pode ir crescendo, germina, se torna uma árvore. Oração é assim, você começa devagar. Hoje, amanhã, depois, e de repente, sabe o que acontece? O Espírito de Deus fala para você: você conseguiu, eu vou te dar. Você conseguiu, eu vou te dar. Eu vou te dar. Você conseguiu, você perseverou, e eu vou te responder. E quando Deus responde,
ninguém pode impedir. Agindo Deus, quem impedirá?